A história da Bela Adormecida. Era uma vez, há muito tempo atrás, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes, porque não tinham concretizado seu maior sonho, que era ter filhos. Ah, se pudéssemos ter um filho, suspirava o rei. E se Deus quisesse que nascesse uma menina, animava-se a rainha. E por que não gêmeos? Acrescentava o rei. Mas os filhos não chegavam e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões, e em todo o castelo reinava uma grande melancolia. Mas numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do parque real, e de repente pulou para fora da água uma ranzinha. Majestade, não fique triste, o seu desejo se realizará logo. Antes que passe um ano, a senhora dará à luz a uma menina. E a profecia da rã se concretizou. E meses depois, a rainha deu à luz a uma linda menininha. O rei, que estava tão feliz, deu uma grande festa de batizado para a pequena princesa, que se chamava Aurora. Convidou uma multidão de súditos, parentes, amigos, nobres do reino e, como convidadas de honra, as fadas que viviam nos confins do reino. Mas, quando os mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro-chefe correu até o rei, preocupadíssimo. Majestade, as fadas são 13 e nós só temos 12 pratos de ouro. O que faremos? A fada que tiver de comer no prato de prata, como os outros convidados, poderá se ofender. E uma fada ofendida... O rei refletiu longamente e decidiu. Não convidaremos a 13ª fada, disse resoluto. Talvez nem saiba que nasceu a nossa filha e que daríamos uma festa. Assim, não teremos complicações. Partiram somente 12 mensageiros com convite para as 12 fadas, conforme o rei resolvera. No dia da festa, cada uma das fadas chegou perto do berço em que dormia a princesa Aurora e ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. Será a mais bela moça do reino, disse a primeira fada, debruçando-se sobre o berço. E a de caráter mais justo, acrescentou a segunda. Terá riqueza e perder de vista, proclamou a terceira. Ninguém terá o coração mais caridoso que o seu, afirmou a quarta. A sua inteligência brilhará como o sol, comentou a quinta. 11 fadas já tinham passado em frente ao berço, dando à princesa um dom. Faltava somente uma, entretida em tirar uma mancha do vestido na qual o garçom desajeitado tinha virado uma taça de sorvete. Quando chegou a 13ª, aquela que não tinha sido convidada por falta de pratos de ouro. Esta estava com uma expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por ter sido excluída. Lançou um olhar maldoso para a pequena princesa Aurora, que dormia tranquila, e disse: aos 16 anos, a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca e morrerá. E foi embora, deixando um silêncio desanimador e os pais desesperados. Então aproximou-se a 12ª fada, que deveria ainda oferecer seu presente. Não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho poderes só para modificá-la um pouco. Por isso, a Aurora não morrerá. Dormirá por 100 anos até a chegada de um príncipe que a acordará com um beijo de amor verdadeiro.
Passados os primeiros momentos de espanto e temor, o rei decidiu tomar providências, mandou queimar todas as rocas do reino, e daquele dia em diante ninguém mais fiava nem linho, nem algodão, nem lã, ninguém além da torre do castelo. A Aurora crescia e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa. Os súditos a amavam. No dia em que completou 16 anos, o rei e a rainha estavam ausentes, ocupados numa partida de caça. Talvez, quem sabe, em todo esse tempo tivessem até esquecido da profecia da fada malvada. A princesa Aurora, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e começou a andar pelas salas do castelo, chegando perto de um portãozinho de ferro que dava acesso à porta de cima de uma velha torre. Abriu, subiu a longa escada e chegou ao fim. Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos fiando confuso uma meada de linho. A garota olhou maravilhada. Nunca tinha visto um fuso em toda a sua vida. Bom dia, vovozinha. Bom dia, você, linda garota. O que está fazendo? Que instrumento é esse? Sem levantar os olhos de seu trabalho, a velhinha respondeu com um ar de bonachão. Não está vendo? Estou fiando. A princesa, fascinada, olhava o fuso que girava rapidamente entre os dedos da velhinha. Parece mesmo divertido, esse estranho pedaço de madeira que gira assim tão rápido. Posso experimentá-lo também? Sem esperar resposta, pegou o fuso e naquele instante cumpriu-se o feitiço. A Aurora furou o dedo e sentiu um grande sono. Deu tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento e seus olhos se fecharam e ela dormiu. Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio. Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida da caça. Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os pássaros no telhado. Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e a servente que lavava as louças. Adormeceu os cavaleiros com as espadas na mão e as damas que enrolavam seus cabelos. Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar. Parou também o vento que assobiava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio, mergulhado em profundo silêncio. Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata, tão extensa que após alguns anos o castelo ficou oculto. Nem os muros apareceram, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira hasteada que pendia na torre mais alta. Nas aldeias vizinhas, passava de pai para filho a história da princesa Aurora, a bela adormecida que descansava protegida pelo bosque cerrado. A princesa Aurora, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel. Alguns cavaleiros mais audaciosos tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiro cerrada e impenetrável parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar. Seguravam-nos, arranhavam-nos até fazê-los sangrar e fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. Um dia chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito, corajoso. Soube pelo bisavô a história da bela adormecida, que desde muitos anos tantos jovens a procuravam em vão alcançar.
Quero também tentar, disse o príncipe aos habitantes da aldeia pouco distantes do castelo. Aconselharam-no a não ir. Ninguém nunca conseguiu. Outros jovens fortes e corajosos como você falharam. Alguns morreram entre os espinheiros. Desista! Muitos foram que tentaram desanimá-lo. No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade, se completavam justamente os 100 anos da festa de batizado e das predições das fadas. Chegara finalmente o dia em que Bela Adormecida poderia despertar. Quando o príncipe encaminhou para o castelo, viu que no lugar das árvores e galhos cheios de espinhos se estendiam aos milhares, bem espessas, enormes carreiras de flores perfumadas. E mais aquela mata de flores cheirosas se abriu diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir, e voltou a se fechar logo após a sua passagem. O príncipe chegou em frente ao castelo. A ponte levadiça estava abaixada e 2 guardas dormiam ao lado do portão, apoiado nas armas. No pátio havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, outros encostados nos cantos. Os cavaleiros que ocupavam as estrebarias dormiam em pé. Nas grades, salas dos castelos reinava um silêncio tão profundo que o príncipe ouvia sua própria respiração. Um pouco ofegante, ressoando naquela quietude, a cada passo do príncipe se levantavam nuvens de poeira. Salões, escadarias, corredores, cozinhas, por toda a parte o mesmo espetáculo. Gente que dormia nas mais estranhas posições. O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou um portãozinho de ferro que levava à torre. Subiu as escadas e chegou ao quartinho em que dormia a princesa Aurora. A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos, dourados, espalhados nos travesseiros. O rosto rosado e risonho. O príncipe ficou deslumbrado com tal beleza. Logo que se recobrou, se inclinou e deu-lhe um beijo. Imediatamente, Aurora despertou, olhou para o príncipe e sorriu. Todo o reino também despertara naquele instante. Acordou também o cozinheiro que assava a carne, a servente, bocejando, continuou lavando louça, enquanto as damas da corte voltaram a enrolar seus cabelos. O fogo da lareira e dos braseiros subiu alto pelas chaminés, e o vento fazia murmurar as folhas das árvores. A vida voltara ao normal. Logo o rei e a rainha correram à procura da filha e, ao encontrá-la chorando, agradeceram ao príncipe por tê-la despertado do longo sono de 100 anos. O príncipe então pediu a mão da linda princesa em casamento, que por sua vez já estava apaixonada pelo valente Salvador. Eles então se casaram e viveram felizes para sempre.